nessa manhã, essas mensagens relativas a esse texto que nós ouvimos, embora seja muito importante, né, as palavras aqui de João, o que eu gostaria de ressaltar aqui é uma palavrinha que em algumas versões diz, que está no finalzinho do versículo 3, onde fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Comunhão. O que vem na sua mente quando você escuta essa palavra? O que vem a ser comunhão? Comunhão podemos dizer que é uma associação com uma pessoa, envolvendo uma amizade com ela e incluindo também uma participação dos seus sentimentos. Quando você está em comunhão com alguém, quando você tem uma amizade com alguém, você conversa, você troca experiências e também na sua vivência. Você, de certa maneira, participa da vida, do sentimento e das experiências daquela pessoa que você está se relacionando. É um relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns. Quando você tem comunhão com alguém, isso traz um certo compromisso. E no caso aqui, do texto que nós lemos, essa comunhão que João fala uns com os outros, e principalmente com o Pai e com o Filho Jesus, dá uma conotação de um compromisso ainda muito maior. Jesus, ele nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Foi lido aqui durante a coleta. Quando alguém se rende ao Mestre Jesus, é necessário renunciar todas as outras lealdades para que o seu amor não seja mais dividido. Porque num compromisso, numa comunhão, subentende-se que você está plenamente ligado com o outro, sem ressalva, sem nenhum tipo de impedimento. E a resposta do discípulo de Cristo a Jesus, como seu mestre, é a resposta de quê? De amor. Como disse João, lá em 1 João aqui, 4, de 7 a 21, nós não vamos ler, mas diz que amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Então essa comunhão partiu de Deus. E o amor de Deus é um amor generoso, e é essa forma de amor que Ele pede de nós. Quando você tem um compromisso, uma comunhão com alguém, da mesma forma que você tem esse sentimento, esse relacionamento para com a pessoa, ela também vai requerer isso de você. E por que para com Deus tem que ser diferente? Na verdade, para com Deus tinha que ser muito maior o compromisso, a comunhão, do que com uma pessoa. Quer dizer que eu não posso ter comunhão com ninguém? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você tem um compromisso com alguém, uma comunhão com alguém, ao se comparar com Deus, tinha que ser, matematicamente falando, tinha que ser elevado à 10ª potência, vamos por assim dizer. Então, Jesus não prometeu que a vida cristã seria livre de problemas, de provações, de momentos tristes. Muito pelo contrário, Ele explicou que nosso amor, às vezes, seria mal entendido, mal interpretado e rejeitado. Explicou que nós sofreríamos por causa da nossa fé, por causa do nosso compromisso e comunhão com Ele, passaríamos por dificuldades e levaríamos também pesares por causa desse compromisso e comunhão assumida.
Mas apesar disso, apesar dessas situações, e como Ele é o nosso exemplo maior, Ele espera de nós uma fidelidade apesar do custo pessoal. Todos os grandes homens das Escrituras foram fiéis apesar do custo pessoal. E isso é uma coisa muito importante, porque Jesus, Ele estava no local, no céu, de esplendor e glória, se fez carne para cumprir assim o desejo de Deus de nos dar a oportunidade, através do seu sacrifício, morarmos com Deus para sempre nos céus. A palavra-chave para nós aqui no verso 3, ela é comunhão. E dois pontos que eu tenho com vocês hoje que envolvem essa comunhão. Primeiro ponto, dedicação completa ou exclusiva, como vocês queiram dizer. Porque o próprio Senhor disse lá em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Claro e cristalino, não tem interpretação. Quem não toma a sua cruz, quem não assume uma comunhão, um compromisso total comigo, não é digno de mim. E isso ocorre lá em João 6:66, quando Jesus dá aquele ensinamento e diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos não mais o seguiam. Por quê? Porque largaram a sua cruz. Então, o autêntico seguidor de Cristo tem que levar a sua cruz de responsabilidade, de amor, dedicação, mesmo sendo pesada. Mesmo sendo pesada. Porém, embora nos pareça difícil, é uma cruz suportável. Ah, por quê? Porque Cristo prometeu ajudar a carregá-la sempre. Quando você olha lá em Mateus 11:29, diz o quê? Mateus 11:29. Jesus fala que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que era para chegar até Ele. Mas no 29 ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave, e acharei descanso para a vossa alma. Então, no meio da tribulação, da adversidade, do momento difícil, Ele vai nos ajudar. Podemos até achar que isso é duro demais, como muitos pensam, mas o fato de Jesus desejar de nós uma dedicação completa, exclusiva, total, mas não é. Porque quem dá o melhor, sempre vai esperar o melhor. Onde você trabalha, se te dão todas as condições necessárias para que você exerça o seu trabalho com excelência, vão esperar de você excelência, não mais do que isso. Porque com Deus tem que ser diferente. Aquele que não tem Cristo, imaginando alguém que não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, que não tem Ele como alguém para ajudar, leva uma cruz muito mais pesada, demasiadamente pesada, uma cruz pesadíssima de problemas emocionais, problemas morais, familiares, financeiros e etc. Então essa cruz mundana é muito mais pesada, pois quem não tem Cristo tem que carregá-la sozinho. E isso é muito, muito difícil. Há exemplo, infelizmente, pessoas que deixam de viver literalmente por conta disso. Então, levar uma cruz sem Cristo, à toa, sem destino, dá-se no final decepção total e caminho de morte.
Ah, como é que eu sei disso? Lucas 9, 24 e 25 fala isso. Quem quiser viver de acordo com o seu próprio eu, desculpa a expressão, curtindo a vida adoidado, vai se decepcionar no final, porque Lucas 9, 24 e 25 é muito claro quando Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? A resposta é 4 letrinhas, nada. Não sei quem acompanhou aqui, mas Steve Jobs era um homem muito rico. Eu falo era, porque todo mundo sabe que ele morreu. Mas ele disse numa entrevista, quando ele estava para morrer de câncer, que ele daria toda a fortuna dele para viver mais 5 minutos. O que adiantou toda a fortuna dele? Não. Isso quer dizer que eu não posso trabalhar, querer desenvolver, querer aprimorar, ter uma qualidade de vida melhor, para proporcionar melhor para mim, para minha família? Não é nada disso. Significa que quando você não leva a sua cruz, não tem uma dedicação completa, um compromisso total com Deus, fica meio difícil no final. Não vai ser muito legal. Quando recebemos a Cristo como nosso Mestre e Senhor, nós resolvemos a nos dedicar a andar seguindo os seus passos. Nós fazemos igual Ruth. Para onde você for, eu irei. Não é verdade? É esse compromisso que nós assumimos com o batismo. Então, a nossa vida deve ser a cada dia uma demonstração de dedicação, de comunhão. Porque, como diz Romanos 6, de 1 a 11, mostra que lá nós temos vida através da morte e ressurreição de Cristo, porque o compromisso dele com o Pai foi cumprido. Ele se dedicou, ele aprendeu as coisas pelas coisas que ele sofreu, e ele obedeceu ao Pai 100%. Assim como Cristo morreu, nós também morremos. Morremos para o pecado que tenazmente nos assedia, que nos puxa para uma direção ruim. Morremos tanto para o mundo, quanto para nós mesmos. Ou pelo menos, é o que deveria. Só que morrer não é um problema. Não é problema porque todos nós devemos morrer um dia. O único problema é morrer sem Cristo. Esse é um problemaço. E é isso que a gente deve pensar. O nosso antigo ser pecaminoso, o nosso próprio eu, dominado antes por nossas ambições, paixões, é destruído na morte do nosso antigo ser quando no batismo, levantando-nos agora para uma nova vida em Jesus. Mas é preciso a gente tomar bastante cuidado. Por quê? Porque, olha para Davi. Davi matou um urso, matou um leão e um gigante. Mas ele perdeu para a cobiça. Quando ele cobiçou Batseba, aquela mulher de Urias, e matou Urias para ficar com ela. Os nossos inimigos internos são piores que os externos. Então nós devemos vigiar a nós mesmos. E vigiar de uma maneira bem vigiada. Segundo o apóstolo Paulo, somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, como diz Romanos 6:11. E a nossa vida agora deve ser aberta, rendida à vontade de Deus. Ah, mas por quê? Porque a nossa verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus. Porque se fosse nas coisas do mundo, dinheiro, sexo, droga e tudo mais,
ninguém ia deixar de viver por causa disso. Ninguém ia querer tirar a própria vida por sentir um vazio enorme dentro de si. Não faria sentido. A nossa felicidade só pode ser encontrada em Deus e não nas coisas que o mundo oferece. Ah, por quê? Porque tudo aqui é passageiro. E se você der tudo sem ter comunhão, compromisso, dedicação completa com Deus, você ganhar o mundo inteiro, Jesus falou, para nada é o seu resultado final. O nosso trabalho é uma obra de amor em agradecimento a Jesus Cristo por Ele ter dado a sua vida por nós, pecadores, indignos e, como diz Efésios 2, de 1 a 2, merecedores da condenação eterna. É o que fala Romanos 5:8. E temos ainda uma esperança maior de ter uma vida mais pacífica e ampla, não ausente de problemas aqui nesse mundo, no presente, e no porvir também a eternidade, a vida eterna. Paulo disse que Cristo vivia nele. É o que diz lá Gálatas, quando você abre a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 22, versículo 20, ele escreve isso, dizendo, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, visto pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. E o que significa esse Cristo vive em mim? Significa que a vida de Paulo, que também serve de exemplo para nós, é uma resposta diária ao amor de Deus para com os homens. Compromisso total, dedicação exclusiva, comunhão constante. Comunhão constante. Já não vivemos, ou pelo menos não deveríamos viver para nós mesmos, mas para Deus e para os outros. A maior necessidade na nossa vida não é mais coisas, mais tempo, mais dinheiro, mas a nossa necessidade maior é ter mais profundo e desejo de conhecer melhor a Deus e a obedecê-lo. Porque quanto mais eu busco a Deus, o que a palavra de Deus diz? Mais Ele se deixa achar, mais Ele se aproxima. E quanto mais eu me afasto, pior é para mim. Muito pior. A vida cristã deve ser repleta de muitas coisas. É uma vida que deve ser sempre motivada, alimentada e sustentada pela palavra de Deus. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia nunca sairá de moda. Nunca. Nunca. Ela é viva e permanente. A vida cristã, ela é fortalecida e frutuosa na fé. Romanos 5,13 diz isso. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado é levado em conta quando não há lei. Temos que dar frutos, buscar sempre em Deus o compromisso e o amor. A vida cristã, também em Romanos 12:13, ela nos permite ter uma relação mais próxima em relação às necessidades dos outros. Muitas vezes tendemos a ser egoístas, olhando só para o nosso umbigo, como se diz por aí, mas Romanos capítulo 12:13 diz exatamente o contrário. Uma das virtudes que Paulo recomenda é
compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. É ver a necessidade do outro, se compadecer do outro, ajudar o outro. É uma vida dedicada às boas obras, como diz Efésios 2:10. Uma vida repleta de profunda adoração espiritual, Romanos 12, versículo 2. E principalmente, cheia do Espírito de Deus, o qual produz nessa nova vida que nós passamos a viver em Cristo, autêntico fruto espiritual, que é o que diz lá em Gálatas 5, 22, 23, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele não é visível, mas os seus frutos na vida do discípulo de Cristo têm que ser visível. É necessário que seja visível. E esse é um caráter de um verdadeiro servo de Cristo. Ele se esforça para seguir a Cristo em pensamento, palavra e conduta. Ah, mas é muito difícil. Mas não é impossível. Por quê? Porque Cristo nos ajuda. Ele não falou que vai estar conosco até a consumação dos séculos? E como Cristo não mente, e a palavra de Deus não erra, então Ele vai estar nos ajudando. Segundo ponto, além da dedicação, é comunhão plena. Um compromisso assumido para dar certo necessita de dedicação de ambas as partes, para que tudo funcione bem. E tem uma comunhão plena, ou seja, uma ligação íntima, sólida entre as pessoas envolvidas. E um exemplo disso é o casamento. Às vezes, é claro, o homem ou a mulher tem as suas falhas. Isso acontece. Mas foi um compromisso assumido que para dar certo é necessário a comunhão plena de ambos. E da mesma maneira que é necessário uma dedicação completa da nossa parte para com Deus. É preciso agir assim para ter comunhão com Ele, para que o nosso compromisso seja total. Jamais devemos nos afastar de Deus. E se for preciso, se for necessário, devemos afastar de quem nos afasta dele, seja pessoa ou coisa. Pessoa ou coisa. E essa comunhão, ela consiste mais do que uma mera identificação com a comunidade cristã. A comunhão subentende o interesse mútuo e principalmente o amor, que é o vínculo, que é o que nos une. O amor é que torna real a nossa comunhão. E João, lá em 1 João 3, de 11 a 18, nós não vamos ler tudo, mas eu queria enfatizar o versículo 16 até o 18, 1 João 3, 16 e 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Na prática, é o que ele está querendo dizer. Se não possuímos uma comunhão com Deus, o que nós podemos esperar? Pois amor é que não é. A comunhão, ela é transmitida do Pai ao Filho e deste para os filhos de Deus. E é nessa transmissão que somos beneficiados, segundo deixa claro o versículo do texto lido de 1 João 1, de 1 a 3. A comunhão é a participação no amor mútuo. E a figura simbólica do corpo, que Paulo traz lá em Romanos 12, de 4 a 5, do corpo e seus membros, é muito instrutiva a respeito desse aspecto. Por quê?
Porque quando o seu corpo está todo bem ajustado, quando os seus órgãos estão funcionando bem, como é que você se sente? Bem. Mas se tem algum probleminha, o corpo todo o quê? Vai mal. Um exemplo clássico é, imagine seu pé e esse dedinho aqui, ó, batendo no pé da cama. Você inverta. Você inverta. Todo o seu corpo reage. Olha que sincronia, que comunhão que há. E é isso que o corpo de Cristo tem que ter com Deus e com Jesus. Comunhão total. A prova da comunhão genuína é o amor que vai ao autossacrifício, ao serviço mútuo, à oração e ao trabalho em favor dos outros. Tudo isso que eu falei, Jesus fez. Pode olhar nos evangelhos. Jesus fez isso tudo. Autossacrifício, serviço, oração e trabalho em favor dos outros. E nós, aqueles que entregaram a vida a Cristo, tem que fazer o quê? No mínimo, a mesma coisa. Um exemplo de comunhão que existe entre Deus, Jesus e nós é a ceia do Senhor. Só para exemplificar, não é? Quando Jesus instituiu a ceia, lá em Mateus 26 a 30, Ele não fez de qualquer maneira. Ele não fez de qualquer jeito. Deu na cabeça. Não. Mas com um propósito muito bem definido. E que Paulo, lá em 1 Coríntios 11:25, esclarece: fazer em memória de mim. Ou seja, lembrar de tudo que Jesus fez em nosso favor, com toda a reverência, com todo o amor, com todo o zelo, com toda a dedicação. Afinal de contas, essa ordenança, ela é essencialmente três coisas. Uma profissão, de fé em Cristo, de certa forma, um pacto solene em que o discípulo de Jesus professa aceitá-lo e a sua palavra, prometendo fazer o que todo discípulo deve fazer em relação ao seu mestre, que é o quê? Seguir de maneira obediente, seguir ele dando exemplo, e um ato de comunhão espiritual com Jesus. E Jesus, é claro, ele mostra nas Escrituras que quem tem direito à mesa do Senhor, só para dar um exemplo de comunhão, são os filhos, são os discípulos fiéis que estão dentro do corpo único, do qual Jesus é o cabeça, que é a sua igreja, a qual ele morreu por ela. Somente aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito, como o Tito fala, como está escrito em Tito, de 4 a 6. A essas pessoas é dado esse privilégio, porque esses foram batizados em Cristo para o perdão dos seus pecados, limpos daquilo que os deixava manchados. As pessoas que não fizeram esse ato, que não entendem, elas não têm o direito de participar da ceia do Senhor, ter essa comunhão, porque lhes falta entendimento e postura para ter essa comunhão. Também não devem ser incentivadas a comer e se instruídas a respeito do que precisam fazer para obter esse direito. Por quê? Porque é uma comunhão séria, é algo instituído por Cristo, e o que Deus institui, nós não podemos levar de qualquer jeito. Todas as vezes que agimos da maneira como não é para agir, sofremos graves consequências. Quando a arca de Deus, lá em Samuel, foi trazida de volta para Jerusalém, da maneira errada, inadequada, fora dos preceitos que Deus tinha estabelecido, Uzá morreu. Ah, mas foi um ato de ajuda, mas ele morreu. Por quê? Porque não era para tocar
na arca. Para isso tinha 4 argolas e 2 varais. E depois, Davi, ele viu que fez errado, viu que tinha feito da maneira errada. E aí é que ele entendeu o que Deus fez. E temos que abrir os nossos olhos em relação a isso. Portanto, como essa é uma comunhão tão especial, não deve ser feita de forma que traga tristeza ao coração de Deus. Infelizmente, já ouvi vários relatos, em outras congregações, em outras regiões do país, no passado, de pessoas que levavam a ceia para quem não tinha sido batizado, levavam a ceia para quem não queria congregar, não levava a comunhão no pé, na proporção como Jesus imaginava, não sendo por motivo, está doente, hospitalizado, no trabalho, levava a ceia para pessoas que não conseguiam acordar de manhã para ir à igreja, enfim, levando a ceia para quem não se importava ou levava a sério a comunhão com Deus. E isso é errado. Mas é preciso lembrar as pessoas que o importante é a comunhão delas diária com Deus, principalmente, e diariamente, não só no momento da ceia. Não. Orar e meditar nas passagens que foram deixadas pelo Senhor para meditar no real sentido da ceia é de grande importância. E não só para a ceia, de maneira geral. Olha, por favor, em Salmos 119, Salmo 119, versículo 2 e 3, e depois o 14 e 15. Olha o que o salmista deixa aberto para nós. Salmo 119, versículo 2 e 3, fala assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que guardam as suas prescrições, ou seja, os seus mandamentos, e o buscam de todo o coração. Entendeu? Feliz é aquele que age assim em relação àquilo que Deus deixou. 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos seus preceitos e às tuas veredas terei respeito. E esse respeito me lembra um ditado que diz que respeito é bom e todo mundo gosta, ainda mais Deus, principalmente Deus. E lá em Gálatas 6, Paulo diz: de Deus não se zomba, de Deus ninguém que faz zombaria ou que age de uma maneira contrária ao que ele deixou escrito ou prescrito vai ter um futuro bom. Como cristão, devemos fazer o bem para todos os homens, conforme as nossas oportunidades, especialmente os da família da fé. É o que diz Gálatas 6:10. Trabalhamos para instruir os homens sobre como viver no reino. Mateus 20:19-20. A obra do corpo de Cristo é anunciar aos homens que existe uma saída para a sua culpabilidade, para o seu pecado, para a sua transgressão. E apesar de termos sido perdidos em nossos pecados, Jesus Cristo morreu por nós para que fôssemos salvos. Para terminar, se não buscarmos um compromisso real com Deus, a nossa situação vai ficar complicada. Como foi dito aqui, ninguém irá para o céu por seu próprio mérito, por sua própria bondade. Nós é que precisamos de Deus e não o contrário. Pois ele mesmo disse que das pedras faria filhos a Abraão. Buscar uma comunhão com o Senhor é deixar que o seu Santo Espírito seja atuante em nós. É necessário orarmos mais, ler sempre mais a palavra de Deus, porque se não enchermos a nossa mente com a oração e a Bíblia, ela vai se encher de preocupações, ansiedades
tentações, frustrações e todo tipo de pensamento desagradável. E isso não é bom para nosso corpo, muito menos para nossa alma. Ser santo não é apenas viver sem pecado, é se arrepender e lutar contra ele diariamente. É o que diz 1 João 1,9. É amar como Deus ama, mostrando compaixão, bondade e misericórdia. Significa participar da bondade e da retidão do Senhor. A nossa comunhão com Deus começa aqui, mas só terá o seu ponto máximo no céu, onde nós iremos ver Cristo e Deus face a face. Apesar de vivermos nesse mundo, o nosso coração deve estar sempre firmado na comunhão com Deus e com Jesus. É o que diz Colossenses 3, de 1 a 3. E quanto mais do céu existir em nossa vida, menos da terra nós vamos cobiçar. Isso é fato. Para concluir, cientes do perdão e da comunhão que agora nós desfrutamos em Deus, deveríamos a cada dia buscar estar mais junto com Ele, cada vez mais em comunhão com Ele. Somente por meio de uma vida dedicada em fazer a sua vontade, de obediência à sua palavra, de estar em constante comunhão e oração com Deus, é que nós vamos poder um dia herdar a vida eterna. Se nós somos capazes de fazer compromisso com os homens, de ter comunhão com os homens, de termos interação com os homens, compromissos esses que diante daquilo que Deus tem para nos dar é nada, estou falando que não é para ter não, estou falando em grau daquilo que te colocar em primeiro lugar. Por que não procuramos estar cada dia mais firmando o nosso compromisso de amor, fidelidade e perseverança a Ele? Lembremos que esse mundo e o próximo são inimigos. Um nos incentiva a cometer pecado e a sermos corruptos, gananciosos e mentirosos. O outro diz adeus a todas essas coisas. Não podemos ser amigos de ambos. Não dá problema. Certamente, renunciando a um, nós nos comprometeremos com o outro. Precisamos reconhecer que é melhor odiar, desprezar as coisas presentes por serem insignificantes comparado com o eterno, de curta duração e corruptíveis, no sentido de que apodrece, que acaba. Posso dizer aqui, sem pensar, que muita roupa que você teve ao longo da sua vida, de tanto você usar, ela acabou. E amar as coisas boas, passar a amar as coisas boas e incorruptíveis, porque se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos descanso, mas se desobedecermos aos seus mandamentos, nada nos salvará do castigo eterno. Precisamos sempre correr no caminho reto, fazer como o rei Josias, segundo Reis 22, 1 e 2, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Uma vez em Cristo, estamos livres do pecado. Se pecarmos, Ele é nosso advogado junto ao Pai. 1 João 2,1. E é essa liberdade em Deus é que deve sempre nos prender a Ele, por amor ou gratidão. Um dia, Deus irá selar as palavras da profecia do precioso livro, como diz as Escrituras, e os que se encontrarem obedientes à palavra de Deus serão dele, pois levaram a sério e até o fim o compromisso de segui-lo. Mas os que rejeitarem, em contrapartida, vão ser rejeitados por ele. É o que diz Mateus 10, 32 e 36. E esse é um assunto muito sério. Assumir um compromisso não é algo obrigatório a ser feito, mas uma vez assumido, deve ser levado até o fim, principalmente se o compromisso foi feito com Jesus. Ele leva muito a sério o compromisso que faz com ele. E é esse
E a nossa dedicação, a nossa comunhão, o nosso compromisso com Ele tem que ser firme e diário. Que Deus nos abençoe.